Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima. Hoje eu vou falar de liturgia. Não o que eu penso, mas vou apresentar aqui o pensamento de José Ratzinger, Papa Bento XVI. Ele que tem autoridade, ele tem competência para tratar sobre esse assunto. Um outro teólogo, um grande teólogo também, Urs von Balthasar, ele fez um elogio ao Papa Bento XVI, dizendo que ele era o Mozart da liturgia. Diante da profundidade, da clareza, da beleza com que ele tratava esse tema. Ele que também foi um grande admirador de Mozart, de suas obras, ele dizia que as obras de Mozart tinham o poder de fazer com que nós pudéssemos fazer a experiência do céu na terra, um pouquinho do céu na terra. E então ele tem essa autoridade, essa capacidade de nos colocar a par do que realmente é a liturgia. E eu vou fazer uma resenha, a resenha desse livro, Introdução ao Espírito da Liturgia. Quando ele decidiu escrever esse livro, ele tinha uma ideia clara: ajudar na compreensão da liturgia, já que ela estava perdendo a sua essência, estava perdendo a sua, assim, da forma mais profunda, as suas raízes. Então, com essa intenção de ajudar na compreensão da liturgia, que ele escreve esse livro. E ele se inspirou numa outra obra chamada de Espírito da Liturgia, de Romano Guardini. Então, nós vamos conhecer um pouquinho agora. Talvez muitos já conheçam, mas vamos fazer uma resenha. Que Bento XVI, ele vai falando, né, sobre a liturgia e, ao mesmo tempo, ele também aponta para alguns erros, para abusos que foram, né, obscurecendo o verdadeiro sentido da liturgia. E o livro, ele é dividido em 4 partes. A primeira parte trata da essência da liturgia e possui 3 capítulos. A segunda parte fala do tempo, do espaço na liturgia, possui 5 capítulos. A terceira parte trata da arte na liturgia, com 2 capítulos. E a quarta parte trata da forma litúrgica, que também tem 2 capítulos. E nós hoje vamos tratar da primeira parte, que é a essência da liturgia. E o primeiro capítulo tem como tema o lugar da liturgia na realidade. Bento XVI, ele começa justamente com esta pergunta: o que é a liturgia? Por volta de 1920, alguns liturgistas começaram assim a comparar a liturgia como se ela fosse um jogo. Porque assim como o jogo, a liturgia ela possui regras próprias, ela também cria um espaço diferente do cotidiano. Nos jogos nós entramos em uma realidade então com regras próprias e participamos dela enquanto estamos jogando, como algo semelhante ao que acontece na liturgia. Ela cria um espaço diferente da vida comum. Mas Bento XVI ele vem alertar que isto pode até ter alguma verdade, mas que não é suficiente. Então, Bento XVI, ele diz que a liturgia não é brincadeira, não é forma de descanso, que a liturgia ela possui um sentido próprio muito mais profundo na vida cristã, e que ela não foi criada para uma distração, que ela tem um significado muito grande. Bento XVI, então, ele faz uma reflexão profunda a partir do episódio do Êxodo, quando Deus pede a Moisés para libertar o povo do Egito, para tirar o povo que estava cativo no Egito e
Deus ele tinha duas finalidades quando ele faz esse pedido. Uma delas era a libertação do povo, dar a terra prometida, e a segunda também finalidade era justamente prestar culto a Deus. Então ele chama Moisés e dá essa missão, para que Moisés vá até o faraó e peça ao faraó para que ele saia com o povo do Egito. E quando Moisés vai até o faraó, então o faraó tenta negociar o culto. Ele não quer deixar o povo sair. Ele começa a agir segundo as suas lógica política, as suas ideias, né, de política. No 16 ele diz que a liturgia não é brincadeira, não é simples entretenimento, nem forma de descanso, que a liturgia ela possui um sentido próprio, muito mais profundo, que ela tem um significado grandioso para a vida cristã. Bento XVI, então, faz uma reflexão a partir do episódio do Êxodo, então começando lá com os textos bíblicos desde os primórdios do Antigo Testamento, quando Deus envia Moisés ao faraó para pedir que o povo seja libertado para ir para a terra prometida, mas também com a finalidade de prestar culto a Deus, que é um ponto fundamental. E o povo, então, primeiro era para viver em liberdade, segurança, né, chegar mesmo a terra que era uma terra prometida, mas tinha essa outra finalidade, prestar o culto a Deus. E o que faz o faraó? Ele tenta impedir a saída do povo. Em alguns momentos, assim, ele até parece ceder, mas sempre depois ele vai colocando condições. Primeiro ele diz que era para o povo prestar culto, mas ali mesmo no Egito. Depois ele deixa sair, mas só os homens. Enfim, ele vai criando muitos obstáculos. Ele tenta, então, negociar o culto segundo a sua lógica política. Só que Moisés, ele não aceita esta negociação. E aqui aparece um princípio muito importante para que possamos compreender a liturgia. O culto não pode ser negociado. Então, o culto ele não pode ser definido por conveniência humana, não pode ser adaptado segundo os interesses políticos, segundo os interesses sociais, porque o culto ele possui uma medida própria, que vem da revelação de Deus. E é exatamente isto que Bento XVI quer mostrar, que a liturgia não é invenção da comunidade, que assim como Moisés ele não pôde negociar o culto, também hoje a igreja ela não negocia, ela não inventa a liturgia. A igreja recebe a liturgia, ela recebe da revelação de Deus que foi transmitida pelas Sagradas Escrituras e pela tradição da igreja. Faraó ele queria adaptar o culto aos seus interesses e Bento XVI ele observa algo parecido hoje, no nosso tempo. As tentativas de adaptar a liturgia ao gosto das pessoas, as ideologias recorrentes. Mas a liturgia, ela é diferente do jogo em muitos pontos, porque ela é para formar um povo. E no Sinai, Deus dá uma lei. Deus dá a forma do culto. E é isso que foi, desde o início, uma preparação para a liturgia que nós temos hoje. E Moisés tinha que obedecer aquilo que foi a revelação de Deus e o povo tinha que obedecer. Então Deus dá a lei, Deus dá a forma do culto e Deus pede obediência. Para tratar do segundo capítulo, que tem como tema liturgia, cosmo e história. Bento XVI vai nos mostrar que a liturgia não é apenas algo humano, que ela não é algo que a igreja inventou.
e que ela está enraizada no próprio Deus e também no cosmos e na história da salvação. Ele diz que a liturgia é muito mais que rito, que ela participa da ordem e da harmonia do universo inteiro, que o mundo inteiro ele foi criado para ser um lugar de adoração. E na liturgia o céu e a terra se tocam. E nós participamos então sacramentalmente da adoração eterna do céu. O tempo se abre para a eternidade nesse momento. E Cristo, ele une o humano e o divino. E se céu e terra se encontram, o que deve haver na liturgia? Reverência, silêncio, beleza, música que eleve. Por isso ele diz que deve existir música de acordo com a perspectiva que é a liturgia. E por isso o canto gregoriano ele é o mais indicado. Então dentro da liturgia deve ter essa base. Essa é a base da liturgia. E um verdadeiro respeito às rubricas. Isso não por nostalgia, não por saudades do passado, mas porque a liturgia ela não é propriedade nossa. Bento XVI ele explica sobre o sentido cósmico. Por que está relacionado com o tempo? Com dias, horas, calendários. A matéria, por exemplo, água, pão, vinho, óleo, incenso. A luz, o nosso corpo, ajoelhar, levantar, cantar. Que a natureza inteira, ela participa ela faz parte da liturgia. A luz, até o mesmo fogo e até a direção do sol nascente. Que o mundo inteiro, ele não é um cenário, ele participa de fato. E Deus, ele não salva o homem fora do mundo, mas ele salva o homem, e o mundo juntos. Bento XVI, ele insiste que a liturgia, ela não é apenas comunitária, que se ela se fecha ao humano, então ela não nos abre o céu. E se ela for cósmica, ela nos abre o céu. E que a criação inteira é chamada a louvar a Deus. O templo em Jerusalém, por exemplo, representava o céu. O candelabro, a luz da criação. E a orientação para o Oriente é símbolo da esperança messiânica. Cristo que cumpre tudo isto, ele que é o verdadeiro templo. Toda a criação, então, ela é chamada à redenção. Ou seja, não é só a alma humana que será restaurada, mas toda a realidade criada. Que no final, a criação ela será transformada. Toda a criação ela será transfigurada. Diferente sim do homem, porque o homem será glorificado diretamente. E a criação ela será assim, por participação. Participação na glória dos filhos de Deus. O homem participa diretamente da vida divina e a criação ela participa indiretamente, porque ela está unida também ao homem. E a liturgia ela já antecipa essa realidade. Nela, a criação ela entra no louvor dos filhos de Deus. Nós não sabemos se encontraremos a mesma criação, a criação assim da forma que nós imaginamos, mas nós sabemos que no novo céu e na nova terra, tudo será ainda mais belo. E que isso que nos espera, um novo céu e uma nova terra. Bento XVI, ele também cita um filósofo da antiguidade chamado Plotino, que dizia que o cosmo ele precisava ser superado,
Mas na liturgia cristã, o cosmo, ele é assumido, ele é redimido e ele é glorificado. Então Bento XVI ele explica que a liturgia não é só cósmica, ligada ao universo, e nem é só interior, ligada à alma, que ela também, além disso, ela é histórica, que ela é ligada à encarnação. O cristianismo não salva tirando o homem do tempo, ele salva transformando o tempo. E o resultado é, se a liturgia é histórica, ela tem forma recebida, ela não pode ser manipulada, ela pertence à igreja inteira ao longo de todos os séculos. E no capítulo 3, Bento XVI vai falar do Antigo para o Novo Testamento, a forma fundamental da liturgia cristã determinada pela fé bíblica. Bento XVI ele mostra nesse capítulo que a liturgia ela não é uma invenção da igreja, que ela nasce da história da salvação narrada na Bíblia, que Deus ensina a Israel a prestar o culto e que o culto ele não é criação humana, mas é resposta à iniciativa de Deus. Então, no Antigo Testamento, o culto está ligado ao templo, a sacrifícios, a rituais, e existe uma forte dimensão cósmica, que é o tempo, o espaço e a criação. Porém, os profetas, eles começam a anunciar que Deus quer algo mais profundo, que Ele quer obediência, conversão, coração renovado. E a liturgia, então, ela vem desde o Antigo Testamento, numa forma preparatória, numa forma simbólica e pedagógica. Então, quando Moisés ele constrói a tenda da aliança, Deus diz assim: faze tudo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Isso está em Êxodo 25, 40. E a tenda, então, ela não é uma invenção humana. Ela é feita segundo o modelo que Moisés viu na montanha. E a carta aos Hebreus desenvolve muito esta ideia. Ela diz que o templo antigo era sombra e que Cristo ele entrou então no santuário verdadeiro, no verdadeiro templo que é o céu. E assim Bento XVI ele vem explicar que o templo é cópia, no sentido que o verdadeiro culto ele não nasce da criatividade humana, ele nasce da realidade divina. E aqui então entra a comparação que Bento XVI faz com o episódio do bezerro de ouro, que o povo tinha sido então libertado do Egito, tinha visto milagres, mas Moisés ele demora, né? Ele demora no monte. E o que faz o povo? Constrói um ídolo, constrói um bezerro de ouro. Eles fabricam o quê? Um culto próprio, criam a sua própria liturgia. Eles fizeram o quê? Um culto, então, centrado na sua própria emoção e no que agradava a eles, que foi feito pela própria comunidade. E é aqui que Bento XVI vem nos apontar, então, que eles colocaram no mesmo plano a tentação de transformar o culto verdadeiro em algo fabricado. Eles, assim, no nosso tempo, né? Que o que fazem hoje, ou seja, a liturgia hoje, quase que em toda parte, ela se transformou em algo sem revelação, sem obediência, sem forma recebida. E aí ela não salva. Por quê? Porque o que salva é a união obediente a Deus.